Bom, então continuando aqui, né, com o desenvolvimento do projeto, agora nós vamos desenvolver o layout principal da aplicação, tá? Então qual que é a ideia? Eu estou aqui acessando, né, a página do Prime NG, tá? Então eu estou aqui em Panel, Grid, ok? Então aqui nós temos um layout de exemplo, né, onde nós temos aqui um menu, tá? Aqui na esquerda, né, nós temos um menu, logo aqui acima nós temos uma barra, ok? Logo depois, né, nós podemos considerar todo esse conteúdo aqui, como sendo o conteúdo principal, tá? E aqui abaixo nós temos um rodapé, tá? Então qual que é a ideia que nós iremos desenvolver aqui então no treinamento, né, do layout? Então nós vamos ter aqui um menu com todas as funções do projeto, tá? Esse menu aqui ele vai ser fixo, tá? Nós teremos aqui uma barra, provavelmente também essa barra vai ser fixa, e no rodapé nós teremos aqui também um rodapé fixo, tá? Com a informação do usuário logado, por exemplo. E vai ser alterado, né, dependendo da funcionalidade que o usuário acessar aqui no menu, essa tela, né, essa parte principal aqui do layout, vamos dizer assim, essa parte principal vai ser alterada de acordo com a funcionalidade que o usuário selecionar aqui no menu, tá? Então, já vamos iniciar esse procedimento. Nós vamos fazer aqui o seguinte, tá? Nós vamos aqui no Source, nessa aba Source, e aqui vamos aqui, nós temos o Sample Layout, tá? Eu vou copiar esse cara aqui, todo esse texto aqui, esse código. E lá no projeto, nós temos aqui, quando nós criamos o projeto, né, já foi criado aqui um appcomponent.html, tá? Vou diminuir aqui um pouco o terminal. Então, nós já vimos, né, nós já executamos a aplicação e nós tínhamos aqui então esse texto, welcome to, aí definido aqui o atributo title, né, e temos aqui alguns links, né, no caso alguns links para tutoriais do Angular, tá? Então eu vou remover esse conteúdo aqui e vou colar este que nós copiamos, tá? Lembrando que esse conteúdo aqui, tá? Ele é renderizado aqui no index.html, tá? Então aqui nós temos um seletor, né? No caso aqui o seletor é o app root, tá? E esse seletor ele está definido aqui no app component, né? No caso aqui nós temos este seletor disponível, tá? Então esse seletor aí vai ser o seletor raiz da aplicação, tá? Aqui nós já podemos mudar o título, né? O título que vai ficar ali na janela, no navegador, né? No título do navegador. Então eu vou colocar aqui como T2TI Syscom, tá? Aqui vamos remover o cliente. Eu vou salvar aqui. Tá? Então esse componente, esse app component, ele vai ser renderizado aqui dentro desse seletor app root, ok? Então esse index HTML nós já podemos fechar. E agora vamos fazer aqui algumas modificações, tá? Então aqui nós temos o menu. Aqui eu vou colocar syscom, o texto, tá? Um texto fixo mesmo. Ok? No caso aqui desse bar, né? Vamos voltar aqui no layout. Esse texto ele está aqui definido nesta barra aqui, tá? Então aqui o que nós podemos fazer é colocar o título da janela, né? Por exemplo, quando o usuário selecionar aqui, vamos supor, cadastro de cliente. Então nós colocamos aqui, por exemplo, lista de clientes. No caso, se for uma lista dos clientes, né, a tela de listagem dos clientes. Se o usuário estiver visualizando o detalhe, nós podemos mudar para cliente detalhe, por exemplo, tá?
Então, a ideia aí será colocar o título da janela, tá? Por enquanto, eu vou colocar esse texto fixo, tá? Depois nós alteramos para que esse título seja alterado de forma dinâmica, ok? Bom, agora nós temos aqui esta outra div, né? Nesta outra div aqui nós temos, no caso, 3 textos. Não, na verdade nós temos, dentro dessa div nós temos outras divs, né? No caso, essa div aqui nós temos 3 textos, que são esses caras aqui, ó, essas colunas aqui, tá? No caso aqui, então, essa vai ser a tela principal, né? Então nós temos esses 3 textos, logo depois nós temos as 3 imagens e mais 2 colunas aí com textos também, tá? Isso aqui, por enquanto, nós vamos remover, tá? Aqui vai ficar a tela principal do sistema, tá? Por enquanto vou deixar aqui tudo estático mesmo, depois nós vamos alterando o projeto para que essas informações elas fiquem dinâmicas, né? No caso aqui nós iremos colocar um seletor também, tá? Para que sempre que o usuário selecione uma função ali no menu, essa tela seja alterada de acordo com a função que foi selecionada, tá? No caso aqui do rodapé, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós temos aqui o toolbar, tá? Nós temos aqui um exemplo, né, desse toolbar. Vamos incluir então esse toolbar ali no rodapé, tá? Bom, então para usar esse toolbar, primeiro nós temos que importar esse componente lá no nosso módulo, né? No caso aqui o módulo, no caso app, é o módulo raiz, né? No caso aqui da aplicação, ok? Bom, então vamos importar aqui esse componente e é necessário aqui também incluir aqui nos imports, ok? Vamos voltar lá na página do Prime NG, e aqui vamos copiar esse texto e agora aqui nós iremos substituir, tá? Aqui para formatar o código, eu pressionei Alt Shift F, tá? No caso aqui, ó, nós temos essa opção, formatar documento. Você tem aí as teclas de atalho Alt Shift F. Por enquanto, nós vamos fazer o seguinte. Vamos remover esses caras aqui desse grupo da esquerda, tá? Remover esses caras aqui também do grupo da direita, tá? Se nós voltarmos aqui na página do componente, ó, então nós temos aqui os componentes que estavam na esquerda e os botões que estavam aqui na direita, tá? Então aqui na direita, por enquanto, vou colocar aqui o nome do usuário, tá? No caso também, essa informação, posteriormente nós vamos alterar para que ela seja inserida de forma dinâmica, tá? Então vamos supor que esse aqui é o usuário que está logado na aplicação e aqui nós teremos um link, né, para que caso o usuário deseje sair da aplicação, fazer o logout, ele vai clicar aqui no link sair para finalizar a aplicação, tá? E no caso aqui do menu, tá? Nós vamos aqui, ó, nesse accordion, tá? Então nós temos aqui, ó, o padrão, né? Temos aí também o múltiplo. No caso aqui o múltiplo, você pode abrir vários
accordions ao mesmo tempo. No caso, o padrão é sempre que você abre um, o outro que estava aberto ele é fechado, né? Só é possível abrir um accordion por vez, né? Temos aqui os eventos, né, de alteração. Então aqui, sempre que o usuário seleciona um desses accordions, é chamado aí um evento, ok? Por enquanto, nós vamos utilizar aqui esse padrão mesmo, tá? Então, para utilizar o accordion, esse módulo, né, nós temos que importar ele lá no módulo raiz da aplicação também. Ok? Então vamos aqui importar esse módulo, accordion module. E agora vamos copiar aqui então esse código, tá? E vamos incluir aqui, ó, no nosso template, tá? Se nós viermos aqui, ó, no app component, né, nós temos aqui, ó, o template URL. Então o template desse component aqui é o app component.html, que é esse cara que nós estamos aqui alterando, tá? Então aqui, ó, esse menu ele vai estar dentro aqui dessa div, ok? Então vou salvar e agora vamos aqui então executar o servidor, né, para a gente visualizar como está ficando aí esse layout. Opa, aqui novamente eu não estava ali na pasta do projeto, tá? Então vou voltar ali. O Angular ele vai compilar, né, esse projeto e abrir o navegador para que a gente possa visualizar o layout, né, como está ficando esse layout. Então, vamos aguardar aí esse procedimento. Ok, foi compilado. Opa. E aqui, a princípio, os componentes não estão de acordo, tá? Eu vou aqui, ó, eu cliquei com o botão direito, tá? E vou selecionar aqui a opção inspecionar, ok? Vou tentar aqui. Opa. Eu vou aqui abrir o console, tá? Nós temos aqui um erro, tá? Só que antes eu vou tentar aqui só para facilitar a visualização. Aqui sim. Bom, então vamos visualizar aqui qual o erro que ocorreu, tá? Na verdade aqui, ó, ficou faltando nós importarmos aqui, ó, o Browser Animation Module, tá? Provavelmente, tá? Só vamos vir aqui. Nós esquecemos de realizar esse procedimento aqui quando nós estávamos configurando aqui o Prime NG, tá? Então aqui, ó, vou copiar esse import, tá? E aqui no módulo raiz vamos definir. Opa. E
adicionar também esse módulo, tá? Só adicionar aqui na frente. Aqui não faz diferença nenhuma, tá? A posição dele. Nós vamos aqui apenas alterar aí essa posição nos imports. Ok? Vamos voltar aqui. Ainda está compilando. Vamos aguardar esse procedimento. Ok? Agora sim, ele compilou, tá? Agora nós não temos mais erro aqui no console, tá? E aqui nós temos o texto, né, que nós definimos aqui para o menu. Aqui no caso nós teremos aqui uma barra, né? Nós podemos até mesmo incluir aqui um toolbar, né? Já vamos fazer esse procedimento então. Então vamos lá no template. Eu vou copiar aqui. Então aqui no título da janela, vou fazer o seguinte. Aqui no grupo da esquerda, e aqui nós podemos até remover esse grupo da direita, tá? Vamos salvando. Ok. Ele já está atualizando. Agora sim. Nós então incluímos aqui um toolbar, tá? Aqui nós iremos incluir as funcionalidades, né, que o usuário vai selecionar. Então aqui, ó, a ideia é incluir essas funcionalidades aqui, tá? Então vamos alterar aqui esses textos. Então, por exemplo, aqui nesse header 1, nós podemos colocar aqui, por exemplo, como cadastros. Nesse outro aqui nós podemos colocar, por exemplo, o módulo financeiro. E aqui vamos definir como comercial, tá? Se depois nós tiver mais algum, nós iremos incluindo aí de acordo com a necessidade, tá? Então aqui está. Então aqui nós temos o cadastros. Logo depois nós vamos ter aqui uma lista com as funcionalidades do módulo cadastro, depois uma lista com as funcionalidades do módulo financeiro, depois uma lista com as funcionalidades do módulo comercial, tá? Isso aqui a gente vai alterando aí de acordo à medida que a gente for adicionando funcionalidades, nós então iremos incluir esses itens aqui nesse menu, tá? Então, só para deixar um pouco mais destacado ali, vou fazer o seguinte, tá? Lembrando também o seguinte, aqui eu não vou me preocupar muito com o layout, tá? Layout, cada um desenvolve da forma que achar mais interessante, ok? Então, pode ser que você não esteja gostando desse layout aqui que nós estamos desenvolvendo, ok? Mas fica aí a critério de cada um realizar as modificações que achar necessário, ok? Aqui é somente um exemplo de como desenvolver um layout, ok? Agora sim, então nós temos aqui, aumentei aqui um pouco a fonte, né, desse título, aqui desse componente, e agora nós temos então o menu, aliás, o layout, né, já previamente definido, tá? Nos próximos vídeos, então, nós vamos trabalhando aqui nesse menu para que nós possamos, né, incluir as funcionalidades aqui do projeto.